Meu nome é Paula, eu sou médica veterinária, trabalho na gerência de doenças transmitidas por vetores e zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente utiliza aqui na Vigilância Epidemiológica do Estado para monitoramento e acompanhamento de alguns agravos aqui da gerência de zoonoses. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam ver as ferramentas. Quando a gente entra no site da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem a opção aqui no alto, né, desse ícone aqui, Monitor RJ. Basta a gente clicar aqui no Monitor RJ, que ele vai abrir para a gente aqui essa nova página. Quando a gente entra nessa nova página, a gente vai aqui em Vigilância e Saúde, porque é nesse ícone que a gente tem os painéis disponíveis hoje aqui do nosso setor e de outros setores também, tá? A gente tem o painel de arboviroses, o painel de malária, de febre maculosa, atendimento antirrábico, leptospirose, e tem também esse ícone aqui super importante, que é o ícone que dá acesso ao Tabnet. Eu vou começar mostrando um pouquinho do painel de arboviroses. Quando a gente clica, ele mostra para a gente essa opção aqui, onde a gente tem o painel de dengue, de oropouche, zika e chikungunya. Vou mostrar principalmente para vocês o painel de dengue, que é o maior painel que a gente tem, né? Porque é o que a gente tem maior quantidade de informações disponíveis hoje, por conta do perfil da doença no nosso estado, né? Então, esse painel, ele tem atualização diária, tá? A data de atualização fica aqui no alto. E logo assim que a gente entra no painel, a gente tem essa primeira aba aqui. A maioria dos painéis, vocês vão observar que eles têm esse perfil aqui, ó. No alto, a gente tem uma série de abas, onde a gente vai procurando a informação que a gente quer. No caso da dengue, a gente tem essa primeira aba, que é do nível de alerta, que é baseado numa classificação de risco, que está disponível no plano de contingência de arboviroses do estado, onde a gente observa de acordo com a transmissão de casos dentro ou acima do esperado. A gente utiliza o diagrama de controle, né, e vai observando. Se o estado está com excesso de casos de 2 a 5 vezes acima do limite esperado naquela semana, ele passa a entrar, então, no nível 1. Se ele tem um excesso de casos de 5 a 10 vezes acima do limite esperado, ele entra nível 2. E se ele tem excesso de casos de mais de 10 vezes acima do limite esperado, ele entra no nível máximo de alerta, que é o nível 3. O verdinho é que ele tem excesso de casos só de 0 a 2 vezes acima do limite esperado. Então, ele fica na cor de rotina, né? Porque para cada nível de alerta, né, uma série de ações de prevenção e controle devem ser acionadas. Então, a gente tem hoje o estado todo, tanto por região, a gente faz essa análise por região de saúde, né, observando o diagrama de controle de cada região, de cada uma das 9 regiões de saúde, e faz essa análise por município. Então, a gente também observa o diagrama de controle dos 92 municípios do estado. Então, hoje a gente tem todas as regiões e todos os municípios com nível 1 de acionamento, né, ou seja, rotina. Então, a gente está num cenário tranquilo de transmissão da doença. Aqui nessa outra aba, a gente tem a classificação de risco, onde a gente, junto com a equipe de vigilância ambiental e com as equipes municipais, a gente fez toda uma análise de risco, né, das áreas de maior transmissão por município. Então, aqui em cima tem uma explicação, né, de como essa análise foi feita, e aqui vocês podem escolher qual município que vocês querem avaliar. Se eu quiser olhar, por exemplo, Duque de Caxias, né, basta eu clicar aqui e eu vou ver, então, quais são os bairros, né, ou distritos de maior risco para a transmissão de dengue em Caxias, mas eu posso escolher qualquer outro município aqui, então, os 92 municípios do estado. Nessa outra aba, Dengue 2025, a gente começa, então, a ver o cenário epidemiológico da doença, esse ano no estado. Hoje a gente está no momento relativamente tranquilo, né? A gente está com tendência de queda, sem previsão de aumento, então a gente observa que a gente tem 12 casos confirmados da doença no estado hoje, mais de 28 mil casos prováveis, e a gente olha aqui no diagrama de controle do estado, que essa linha amarela representa os casos que a gente tem notificados hoje, e a gente, a partir da semana epidemiológica 7, a gente entrou dentro do canal endêmico,
estando, portanto, dentro da transmissão esperada da doença no estado. A gente pode também escolher o município que a gente deseja ver o diagrama de controle, tá? Ou a região de saúde que a gente deseja ver. Quando a gente desce aqui mais embaixo, a gente observa também a série histórica, na verdade, por semana, né, epidemiológica aqui, a ocorrência de casos, mostrando a manutenção dessa tendência de queda na transmissão, e mais aqui embaixo, tanto a tabela quanto o mapa de incidência acumulada, né, aqui a incidência desde o começo do ano, ou da incidência de casos nos últimos dias, aqui por município e aqui por região de saúde. Se eu quiser, por exemplo, então, escolher um município qualquer, vou botar aqui logo Angra, que é o primeiro, né? Eu clico em Angra e boto aqui, aplicar o filtro. E aí, ó, vai mudar aqui, eu estou vendo o número de casos prováveis, internações de Angra dos Reis e o diagrama de controle, ó, de Angra dos Reis, com o seu limite superior esperado, né, e com seus casos transmitidos aqui. Então, Angra agora, que é mais recentemente, que começou a entrar dentro do limite esperado, dentro da transmissão esperada para dengue. Então, por isso que é importante a gente ver não só o estado como um todo, mas também cada um observar o seu município. A gente tem aqui o perfil epidemiológico nessa outra aba, onde também a gente observa aquelas informações que tem na ficha de notificação, né, que é a classificação final dos casos, se foram confirmados por dengue, dengue com sinal de alarme, dengue grave, se o critério foi laboratorial ou clínico epidemiológico, a ocorrência de casos por município, tanto na tabela e no mapa, quanto no mapa, e por sexo, faixa etária, raça, cor, evolução, quantos curaram, né? E aqui, todas elas apresentam sempre o número absoluto, né? Frequência absoluta e a frequência relativa, o percentual. Aqui nessa outra aba, a gente já tem a questão da atenção ao paciente, onde o principal objetivo é chamar a atenção para os sinais de alarme, né, que são sinais importantes de gravidade, e também deixar disponível aqui o aplicativo para classificação de risco do paciente com suspeita de dengue e material de apoio para a equipe de assistência ao paciente, que é o cartaz para a hidratação do paciente, o fluxo de atendimento ao paciente, né, manual de manejo diagnóstico. A gente tem aqui também uma aba da campanha 10 minutos salvam vidas, onde a gente deixa disponível para baixar, fazer download, né? E também, se quiser, o município quiser reproduzir, o checklist dos 10 minutos salvam vidas, tá? Todos eles têm também, no final, uma parte de nota metodológica e de documentos técnicos, onde a gente explica como esse painel é feito, né, as fontes de informação, como os indicadores são calculados, e aqui os documentos disponíveis para acompanhamento pelas vigilâncias municipais. Aqui, se quiser, o município pode acompanhar sua situação do plano de contingência enviado, basta clicar, né, e aí ele vai, então, para uma outra página, que é a página de monitoramento dos planos de contingência, e o município pode se ver se ele entregou o plano, se ele não entregou, se está na primeira versão, segunda versão, enfim. Pode ter acesso também ao plano de contingência estadual, onde tem toda essa informação de como foi feita aquela análise inicial de áreas de risco, né, de risco, e assim a gente analisa aqui o painel de dengue. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Oropouche, Zika e chikungunya. O de Oropouche, ele foi criado recentemente, né, por conta da notificação recente dessa doença no sistema SUS-SINAM. De novo, para ele abrir. Além do painel de dengue, a gente tem o painel de Oropouche, Zika e chikungunya. Tá? Então, quando a gente clica aqui no de Oropouche, a gente observa também, na primeira aba aqui, Oropouche 2025, a gente tem também o cenário epidemiológico, bem semelhante ao que a gente viu no de dengue, né, com a distribuição de casos por município de residência. A gente deixa também a distribuição de casos segundo município do local provável de infecção, os casos gestantes, sinais e sintomas, sexo, faixa etária,
tá? E tem também aqui o perfil laboratorial, onde a gente pode ver os casos do ano passado, uma vez que no ano passado o sistema de notificação para Ouro Puxo era outro, né? Então, para a gente conseguir ter uma memória e saber como que estava o cenário ano passado, a gente deixa aqui nesse perfil laboratorial. E agora aqui nessa outra aba, a gente tem as orientações técnicas, onde a gente vê também todas as notas com fluxo e protocolos para vigilância, notificação, casos e gestantes, tá? Disponíveis no painel de Ouro Puxo. No painel de Zika, a gente tem somente a informação de casos e a curva. Por quê? Porque a gente não tem detecção confirmada de Zika no estado desde o final de 2022. Então, a gente tem notificação de casos suspeitos, porém, nenhum caso foi confirmado lá desde o final de 2022 e início de 2023. Então, a gente só fica monitorando aqui para saber como é que está a situação, tá? E o painel de chikungunya, a gente tem muito semelhante também ao de dengue, já toda uma aba aqui do cenário, o diagrama de controle, mostrando que a gente está dentro do canal endêmico, a gente está com transmissão dentro do esperado para chikungunya no estado, tem o perfil epidemiológico, as taxas de incidência, tá? Tanto a incidência acumulada desde o começo do ano, quanto nos últimos 30 dias, por município e por região de saúde, né, na tabelinha e nos mapas. E tem também as informações técnicas disponíveis. Então, são painéis que possuem perfis semelhantes. Uma vez que você navega em um deles, você vai conseguir navegar em todos os outros. Quando a gente sai do painel de arboviroses, a gente pode observar também aqui o painel de malária, que é um painel mais recente, né, que foi divulgado recentemente aqui pela Secretaria, e ele também segue esse mesmo padrão, né. Na primeira aba aqui do painel de malária, a gente tem o cenário epidemiológico da doença, mostrando aqui a distribuição por mês, por semana epidemiológica, por município de notificação, por município local provável de infecção, né, que é uma informação super importante, que é onde as ações de prevenção e controle devem ser tomadas. A gente tem a principal atividade que foi feita por tipo de plasmódio, né, que foi encontrado no exame, e o perfil epidemiológico do caso. A gente tem também no de malária os polos de disponibilização de medicamento para malária no estado, tá? E quais os documentos necessários para que os municípios possam solicitar a medicação e o tratamento dos pacientes. Tem também aqui uma aba com documentos técnicos, onde os municípios podem acessar o guia de vigilância, o guia para viajante, né, o manual de diagnóstico de malária. Além do painel de malária, a gente tem também o painel de febre maculosa. O painel de febre maculosa, ele também tem na sua primeira aba o cenário epidemiológico da doença no estado. Para todos eles, a gente vê esse padrão, né? Se eu quiser olhar só para a minha região, eu venho aqui e seleciono. Se eu quiser olhar só para caso confirmado, eu seleciono. Né? Se eu quiser olhar para o meu município, eu seleciono. Então, a gente vem aqui e observa também uma distribuição do mapa por local provável de infecção, da tabela por município, segundo sexo e faixa etária, segundo região de saúde, e sinais e sintomas também. Então, é um painel também que tem também todo um cenário epidemiológico na primeira aba, e tem também depois aqui os polos para medicamento, porque assim como na malária, a gente também possui polos de medicação de tratamento para febre maculosa no estado. Então, a gente tem também aqui os documentos necessários e onde esses polos estão localizados. As orientações técnicas com os documentos disponíveis, e mais recentemente a gente colocou aqui essa aba com a estratificação de risco, onde a gente mostra os municípios que possuem maior risco de transmissão para febre maculosa no estado. Então, a gente tem aqui explicando como que essa estratificação de risco foi feita, né, foi calculada, e o resultado dela aqui para a gente nesse mapa. Saindo do de febre maculosa, a gente vai para o painel de atendimento antirrábico, onde a gente tem também, na primeira aba, né, do painel de atendimento antirrábico, o cenário epidemiológico dos atendimentos antirrábicos, e aí eu chamo a atenção para vocês aqui, ó, na segunda aba, a cartaz de profilaxia
da raiva, né, da profilaxia pós-exposição. Então, toda vez que tem um acidente, é muito importante que as vigilâncias tenham esse cartaz colado nos polos de soro e vacina, para que seja feito o protocolo correto de uso de soro e vacina no estado. Além disso, aqui em documentos técnicos, a gente disponibiliza, né, o informe técnico do estado e também uma videoaula. Isso aqui é uma videoaula que, se você clicar, você vai abrir. Ela está gravada no YouTube, foi gravada no estúdio da SES, e ela disponibiliza também toda a orientação que está aqui nesse leptospirose. De leptospirose, ele também tem uma página inicial com cenário disponível, né, da doença no estado, qual o perfil da doença no estado, de acordo com o ambiente de infecção, os sinais e sintomas, os locais de maior risco para a transmissão da doença, os municípios onde a doença foi notificada, né, concentram maior notificação da doença, semana e mês de início de sintoma e evolução, né, quantos a gente evoluiu para óbito, quantos internaram. Aqui no alto a gente tem também os mesmos filtros semelhantes, né, se eu quiser olhar só minha região ou só meu município, basta eu clicar aqui e escolher o município que eu quero visualizar. Tá? A gente tem também aqui os documentos técnicos disponíveis hoje para orientação, né, de protocolo de atendimento, fluxo de notificação, investigação, e também uma nota metodológica de como o painel foi elaborado. Quando a gente abre aqui essa bolinha aqui escrito Tabnet, a gente não vai para um painel, a gente vai olhar o Tabnet da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai aqui em doenças e agravos de notificação, doenças e agravos do SINAM. E aí a gente também tem, né, Tabnet para atendimento antirrábico, esporotricose, leishmaniose, leptospirose, malária, e arbovirose. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se a gente quiser entrar aqui no Tabnet, a gente vai aqui na dengue, no Tabnet da dengue, e a gente tem a liberdade de escolher, por exemplo, ó, uma série histórica. Se eu quiser olhar desde 2000 até agora, até 2025, eu posso olhar, né? Por região, por exemplo, região de saúde e município, e por ano epidemiológico de início dos sintomas. Eu posso ver, por exemplo, os casos prováveis de dengue no estado. E aí, aqui embaixo, eu posso fazer algum filtro. Se eu quisesse, por exemplo, olhar só os casos que ocorreram hospitalização, eu colocaria aqui sim. Se eu quisesse olhar, por exemplo, só os casos confirmados, né, eu colocaria aqui só os casos confirmados. Se eu quisesse fazer qualquer filtro, eu faria aqui nessa parte toda aqui, onde eu tenho disponível todos os campos da ficha de notificação, menos os campos sensíveis, né, que são retirados por conta da Lei de Proteção de Dados. Então, a gente pode escolher livremente como a gente quer tabular a nossa informação e fazer a nossa análise. Quando eu escolhi ali na linha, né, eu escolhi aqui na linha, vamos voltar lá só para deixar bem claro, na linha eu quero ver a região e o município de residência, e na coluna eu quero ver o ano de início de sintoma. Do quê? Dos casos prováveis, e marquei toda essa série histórica. Então, ele vai dar aqui para mim. Né? Então, o município ou a região de saúde, ela pode ver todo o seu banco de dados e fazer suas análises através aqui do Tabnet. E o Tabnet a gente tem para todas essas doenças que a gente viu aqui. Malária, leptospirose, leishmaniose, aí leishmaniose tem a tegumentar e a visceral, né? A gente tem Tabnet também para esporotricose, aqui ó, esporotricose, atendimento antirrábico, febre maculose, além do Tabnet das arboviroses.